Olá, ministros! Hoje vamos dar continuidade na parte 2, continuando falando sobre a jornada da autora. Fizemos parte de 2 musicais. Mais importante, passamos muito tempo adorando a Jesus. Havia 12 portões de adorações em Jerusalém. Esses portões eram locais de adoração e oração localizados em diferentes partes de Jerusalém, cada um voltado para direções diferentes. Cada portão tinha uma vigília de adoração diária de 2 horas. Quando as pessoas no portão adoravam e oravam especificamente pelas nações que estavam naquele setor. Dessa forma, havia uma oração e adoração contínua por 24 horas por dia e 7 dias por semana em toda Jerusalém. Nossa escola estava encarregada de um desses portões. Então, passávamos tempo diariamente em adoração e intercessão. Também fizemos parcerias com a Sucat Ael e fizemos parte dos seus movimentos de adoração. Frequentemente, nós juntávamos aos cultos noturnos deles, nos quais eles foram pioneiros naquele ano. Eu podia sentir como o Espírito Santo estava fazendo uma obra profunda em meu coração, especialmente enquanto estávamos adorando. Quando voltei para a Finlândia, percebi que Deus havia me dado um nível totalmente novo de liberdade. Comecei a receber convites para ensinar sobre a dança de adoração em igrejas, escolas e conferências em toda a Escandinávia. Em uma conferência realizada no norte da Finlândia, pediram-me para dançar com uma garota que é uma dançarina profissional e bem treinada. Eu sabia que se me pedissem para fazer isso alguns anos atrás, eu teria ficado apavorada. Mas agora eu estava totalmente relaxada e animada em adorar a Deus. A presença de Deus era tão doce na reunião e havia tanta liberdade e alegria. Depois, essa bailarina profissional veio conversar comigo e perguntou onde eu havia feito minha formação em dança. No começo me senti um pouco envergonhada, mas depois disse que o Espírito Santo tinha sido meu principal professor de dança. Quando eu tinha minha formação em ginástica, claro, eu tinha minha formação em ginástica, mas nunca tinha estudado dança ou feito aulas de dança. Ainda me lembro do olhar espantado dessa garota, e então ela disse pensativamente: se o Espírito Santo pode te ensinar tanto sem qualquer outro treinamento formal, eu me pergunto até onde ele poderia levá-la se você tivesse algum treinamento além disso. Para ser honesta, eu não estava nem um pouco interessada em fazer nenhum treinamento de dança, mas pensei que se o Senhor me guiasse nessa direção, eu estaria totalmente disposta. Nesse caso, ele precisaria falar muito claramente comigo. Até então eu colocaria toda a ideia em uma prateleira. Comecei a ter cada vez mais oportunidade de espalhar a presença de Deus através da dança e ensinar outras pessoas a se expressar pela adoração com todo o seu ser. Eu estava vivendo um sonho. Viajei cada vez mais pela Escandinávia e também lecionei nos Estados Unidos. Justo quando comecei a sentir que finalmente estava entrando em meu chamado, algo aconteceu que parou tudo. Começou com dores de cabeça latejantes e pouco a pouco a dor pulsante se espalhou por todo o meu corpo. Comecei a desmaiar e perdi a consciência várias vezes. Fiquei internada por uma semana e todos os tipos de exames foram feitos, mas o diagnóstico não ficou muito claro. A única coisa que os médicos descobriram com certeza foi que eu tinha uma tensão muscular muito forte, especialmente no pescoço e nos ombros. Diferentes médicos tinham opiniões ligeiramente diferentes sobre o que estava acontecendo, mas todos pareciam pensar que havia algo inexplicável porque a dor era muito forte. Um dos médicos deixou escapar: este ciclo vicioso precisa ser interrompido. Em finlandês, esse ditado significa literalmente o círculo da bruxa. Foi assim que eu me senti sobre isso. A coisa toda foi um ataque do inimigo. Um dia, quando eu estava em casa, comecei a me sentir horrivelmente com essas dores, novamente. Eu estava tremendo de frio e de repente tive a visão de uma criatura horrível que veio rindo em minha direção. Comecei a orar em voz alta, confessando o senhorio de Jesus. E também gritei para minha mãe vir orar comigo. Tudo que me lembro depois disso é que caí no chão e tudo ficou preto. Minha mãe me disse depois que meu rosto ficou primeiro branco e depois cinza.
Eu estava inconsciente. De qualquer forma, a experiência a seguir foi incrível. Claro que eu não estava morta, mas acho que meu espírito já estava a caminho do céu. Toda a minha dor desapareceu imediatamente e eu estava em um lugar macio e quente que era tão brilhante e cheio da glória de Deus. Comecei a ouvir uma bela canção de adoração. Eu nunca tinha ouvido essa música antes, mas ainda sabia e podia cantar junto. No momento seguinte, acordei com minha própria voz enquanto gritava em alta voz: Mãe, não! Minha mãe ficou, é claro, muito assustada e tentou me trazer de volta a um estado consciente, levantando as minhas pernas. A razão pela qual eu estava gritando era que eu não queria voltar daquele lugar tão incrível onde eu estava. Quando ouvi a minha própria voz, recuperei a consciência. Minha mãe chamou um médico cristão para ver e também alertou alguns intercessores para orarem comigo. Logo eu estava me sentindo muito bem. O diagnóstico médico foi que minha pressão arterial estava muito baixa. De qualquer forma, era óbvio que o inimigo estava tentando me assustar. O plano do inimigo simplesmente não deu certo. Toda essa experiência me deu uma compreensão ainda mais profunda de que minha vida está nas mãos de Deus. Eu sabia que nada poderia me separar do seu amor. Na primavera de 2003, minha saúde estava tão melhor que eu pude ir para a Inglaterra e fazer uma escola de treinamento de liderança de 5 meses chamada Soul Time, com uma igreja chamada Soul Survival. Embora durante esse tempo eu fosse muitas vezes com muita dor, eu usava analgésico muito forte e relaxantes musculares regularmente, mas mesmo com eles, muitas vezes ficava de cama. O médico britânico estava ouvindo meus sintomas e suspeitou que eu tive uma condição chamada fibromialgia. Eu nunca tinha ouvido falar dessa doença antes, então eu nem sabia nada sobre isso. Na época, conheci uma garota que havia sido diagnosticada com essa enfermidade alguns anos atrás. Sua história não foi muito animadora. Ela me disse que costumava ser uma dançarina, mas por causa dessa doença ela não poderia nunca mais dançar. Seu equilíbrio ficou tão ruim que muitas vezes ela lutava até mesmo para andar. Ela havia sido informada de que não havia remédio para isso e que os sintomas só iriam piorar a cada dia. Quando ouvi isso, senti como se o meu coração estivesse literalmente partido. Lembro-me de deitar na minha cama e chorar diante de Deus. Eu disse a ele que eu preferia que ele me levasse para o céu do que me deixar na terra em uma condição que eu não poderia fazer nada. Então ouvi a doce voz do Espírito Santo sussurrar: O que você quer dizer em não poder fazer nada? Você ainda não é capaz de adorar? Essas palavras foram como refrescante jogada no meu rosto, me despertando do deserto de autopiedade. Decidi começar a adorar a Deus em meio às minhas dores e dúvidas. Não demorou muito, mas para que eu sentisse a presença de Deus de uma forma muito tangível. Percebi que mesmo se eu fosse roubada de todo o resto, o inimigo nunca poderia roubar a presença de Deus de mim. Senti uma alegria tão grande, uma alegria tão indescritível. Logo após essa experiência, Deus começou a me curar de todas as minhas dores. A essa altura, eu estava tomando analgésico e relaxantes musculares há vários meses. Meu médico me disse que eu não deveria parar de tomar todos de uma vez só, mesmo que se eu estivesse me sentindo melhor. Meu corpo precisava de adaptar aos poucos. Mas no meio de um culto, senti o Senhor me dizer que ele havia me curado e que eu não precisava mais de tomar aqueles remédios. Fui conversar com uma pastora que havia sido minha mentora enquanto morei na Inglaterra e contei a ela sobre o dilema. Eu não queria desobedecer às ordens do médico, mas ao mesmo tempo pensei ter ouvido a voz do Senhor com muita clareza. Por isso quis submeter essa decisão a uma das minhas mães espirituais. Este pastor disse imediatamente: Bem, se você ouviu a voz de Deus, eu a encorajo a fazer o que ele disse. Então eu parei de tomar os remédios naquela noite e não precisei mais deles. Eu estava tão agradecida por Deus ter me curado, mas eu estava ainda mais agradecida pela sua presença.
Eu sabia que a minha vida não era sobre a dança, mas sobre a adoração. Uau! A dança é apenas uma ferramenta para expressar a minha adoração a Deus. Eu não quero que nunca se torne um ídolo para mim, mas só para deixar bem claro, não acho que Deus me deixou doente para que eu pudesse aprender essa lição. De acordo com a Bíblia, toda doença é do inimigo, mas a graça de Deus é verdadeiramente surpreendente. Ele pode transformar nossos momentos mais sombrios em nossas maiores vitórias. Logo depois que fui curada, recebi um convite para dançar em um encontro nacional da King Kids, no sul da Finlândia. O mesmo dançarino profissional que eu havia conhecido antes também estava nessa conferência. Depois que eu dancei, ela veio correndo até a mim e perguntou onde eu estava estudando no ano passado. A pergunta até me divertiu bastante. Expliquei que por causa da minha doença não pude fazer uma única aula sequer durante todo o ano. Eu estava na cama mais do que nunca. Ela me olhou intrigada e disse que estava claro para ela que algo havia melhorado drasticamente em minha expressão. Bem, eu sabia qual era a mudança. O Espírito Santo estava trabalhando em meu coração. A condição dos nossos corações se manifesta em nossas expressões criativas, queiremos ou não. Depois que Deus restaurou minha saúde, comecei a ter novas oportunidades de ministrar através da dança e ensinar sobre a dança de adoração. Você pode adivinhar que eu sempre enfatizei o coração da adoração. Consegui dançar e fazer workshops e seminários na Finlândia, Suécia, Noruega, Dinamarca, Inglaterra, Estados Unidos, Israel e no Taiwan. Fiquei surpresa com a quantidade de convites, principalmente porque não tinha formação adequada em dança. Nesse ponto, comecei a pensar que talvez a longo prazo fosse benefício ter algum treinamento técnico. Lembrei-me do que o pastor profético amigo meu, David Saunders, havia me dito alguns anos atrás. Sara, se Deus te levar a ir a estudar dança em algum momento, esteja disposta a fazê-lo. Deus tem planos para você além do que você pode ver. Tentei não pensar muito nessa palavra porque eu não tinha nenhum interesse em ter aulas de dança. Ao pensar nessa palavra agora, lembrei-me também do incentivo da minha amiga dançarina para estudar dança. Embora eu não estivesse muito animada com a ideia, decidi apresentá-la ao Senhor com o coração aberto. Na primavera de 2005 foi um encontro nacional na Jokun, na Finlândia. Uma noite, pouco antes de ir para a cama, eu estava orando para que o Senhor guiasse os meus passos. No meio da noite, dei um pulo e gritei bem alto: "Cangurus! Está chovendo cangurus!" Quando percebi que estava sonhando, comecei a sorrir. E meus colegas de quarto também. No dia seguinte, fui provocada sobre o meu encontro com o canguru tarde da noite. Claro que não levamos a sério, mas brincamos. Que talvez Deus quisesse que eu fosse para a Austrália. No dia seguinte, viajei para outra cidade no sul da Finlândia, onde conduzi um workshop sobre dança de adoração. Lá conheci uma garota que começou a me contar sobre uma amiga dela que estudava sobre a dança em uma escola de artes criativas muito boa. Era uma escola cristã, e quando eu ouvi essa garota falando sobre isso, percebi que era a primeira vez que eu estava realmente animada com uma escola de dança. Quando ela me disse que a escola era em Sydney, na Austrália, quase pulei. E não precisava tentar me persuadir a obter seus detalhes de contato para descobrir mais sobre isso. Essa faculdade estava sobre a Christian City Church, em Sydney. Eu verifiquei o site deles e tudo parecia incrível, então enviei meus documentos de inscrição imediatamente. Eu ainda estava um pouco hesitante, porque eu nunca tinha ouvido falar dessa igreja antes, ou até mesmo pessoalmente conhecido alguém que tinha estado lá. No mesmo verão de 2005, fui convidada a Taiwan pela primeira vez para ensinar sobre dança de adoração. Em uma das igrejas conheci uma maravilhosa família taiwanesa, com a qual tive uma maravilhosa unidade de espírito. Eles começaram a me perguntar sobre meus planos. Então eu disse a eles que estava pensando em ir para a Austrália estudar dança. Para minha surpresa, eles disseram que eles realmente moravam em Sydney e faziam parte daquela mesma igreja. O filho deles tinha até trabalhado para aquela faculdade. Eles me deram uma recomendação mais calorosa.
me dizendo que eu adoraria o lugar. Mais uma vez, Deus soube acalmar a minha mente hesitante. Quando voltei para a Finlândia daquela viagem ministerial a Taiwan, recebi uma confirmação engraçada de que estava no caminho certo. O pastor David Sound estava fazendo uma escola de treinamento profético na Noka Mission Church, e ele me convidou para ir dançar lá. Antes que eu tivesse a chance de contar ao pastor sobre meus planos, ele orou por mim. Ele disse que uma frase apareceu em sua mente, mas realmente não fez nenhum sentido para ele. A frase era: beber chá australiano com australianos. Achei isso hilário. Essas foram as duas coisas novas da minha vida. Apenas algumas semanas antes eu tinha começado a tomar chá, o que eu literalmente nunca tinha feito antes. Em alguns meses eu estava planejando ir para a Austrália. Deus tem um bom senso de humor. Como você provavelmente pode imaginar, me mudei para a Austrália cheio de expectativas. Durante os 3 anos que estudei lá, Deus me deu ainda mais do que eu esperava. Foi muito trabalhoso, mas também muito divertido. Todas as aulas foram muito práticas e tudo foi feito com excelência. No curso de dança, nos especializamos em dança contemporânea, mas também tínhamos aulas técnicas semanais de balé, jazz e dança contemporânea exploratória. Além disso, tivemos algumas aulas de técnicas avançadas com foco em piruetas e saltos. Toda a escola de artes criativa tinha 7 departamentos e todos os anos fazíamos 2 grandes produções misturando diferentes formas de arte. Foi tão inspirador. Através do meu próprio trabalho de dança, eu também fiquei muito empolgada em coreografar peças de dança. Deus liberou tanta criatividade e me mostrou como a dança pode ser usada de tantas maneiras diferentes. Comecei a entender a sabedoria de Deus ao me enviar para estudar dança. Aprender as técnicas certas e os caminhos de movimento não apenas facilita a dança, mas também ajuda a proteger nossos corpos de lesões desnecessárias. Nossos corpos são o templo do Espírito Santo e precisamos cuidar deles. Eu também acredito que Deus se alegra quando dançamos a Ele o nosso melhor e desenvolvemos os dons que Ele nos deu. Em nossa faculdade tivemos professores de dança maravilhosos e sou muito grata por todo o incentivo e espírito de fé. Mas sou muito grata ao Espírito Santo que foi ainda é o meu melhor professor de dança. Ele é a maior fonte de encorajamento e inspiração. Não estou tentando dizer que a maneira como Deus me guiou é de alguma forma o padrão correto. Na verdade, não existe um padrão correto. Deus conduz a todos nós como indivíduos. Ele sabe onde você está e o que você precisa. Para mim, funcionou melhor quando Deus primeiro me libertou para dançar em sua presença e depois me deu a oportunidade de obter algum treinamento técnico. Acho que para minha personalidade teria sido muito mais fácil encontrar a liberdade na dança se eu tivesse tido o treinamento formal primeiro. Dito isso, conheço algumas adoráveis dançarinos de adoração que começaram fazendo aula de dança e depois encontraram a liberdade de se expressar através da adoração com dança. O treinamento não é um empecilho nem um pré-requisito para adorar a Deus, mas acredito que seja uma ótima ferramenta para nos ajudar a adorar a Deus com excelência. Em Salmos 66:2, nos ordena a tornar glorioso o seu louvor. O mais importante é a atitude do nosso coração, mas acredito que um coração adorador quer oferecer a Deus o seu melhor.